A narrativa do Evangelho é profunda, singular e traz consigo traços de historicidade. Num primeiro momento, ela situa o seu leitor. A cena acontece às margens da grande cidade. Trata-se da cidade dos gentios, da região dos povos do mar, da Galileia das nações. Galileia, uma terra cortada aqui no ver do evangelista, por um lago chamado Mar da Galileia e também por um outro chamado Mar de Tiberíades. Muito provavelmente, o lago ou o Mar da Galileia diz respeito à região dos pobres, mas o Mar de Tiberíades diz respeito à região do Império Romano, lugar onde os cidadãos mais ricos do Império moravam à época. É um detalhe riquíssimo da narrativa. O evangelista faz isso aqui e o mesmo voltará a fazer no capítulo 21 do seu escrito, para nos ensinar em primeiríssimo lugar que em todas as décadas, enquanto o mundo for mundo, desigualdades sempre existiram, existem e existirão. Mas a questão é, como os discípulos de Jesus deveriam se comportar frente a um mundo desigual, com a mentalidade de Filipe, que do grego significa amigo dos grandes, ou com a mentalidade de André, que epistemologicamente significa homem dos pobres. Quando os dois foram confrontados por Jesus, lembre-se você, para Filipe não havia solução, não havia saída. Por isso ele declara: Senhor, nem 200 moedas seriam capazes de alimentar tantas pessoas. Por quê, Padre? Porque Filipe havia se acostumado com a mentalidade dos grandes. E quem pensa com a cabeça dos grandes não encontra espaços para partilha dentro de si. Por quê? Porque partilhar é um ato que exige daqueles que o fazem liberdade interior. E só quem o tem consegue executá-lo. Já André, veja como ele se comporta. Pai e homem dos pobres. Senhor, temos aqui diante desta multidão simplesmente o nada, a saber, 5 pãezinhos, pouquíssimas coisas, mas é assim que a partilha acontece. É quando eu, abrindo o meu nada frente à impossibilidade, vejo agir e acontecer o tudo e a graça de Deus. Hoje, tocamos no coração do Evangelho, caso nesta Santa Missa decidamos frente a Ele que tipo de personagem na minha vida eu quero ser.
Eu quero ser como Felipe, amigo dos grandes, ou eu quero ser como André, homem dos pobres? E aqui, grandeza e pobreza não tem muito a ver com o ter pouco ou ter muito, materialmente falando apenas. Tem muito mais a ver com o abrir-se muito ou o fechar-se muito. A resposta vai depender sempre de mim e de você. É um evangelho frutuoso, sobretudo em tempos como estes de pandemia. Pode ser que o outro que convive comigo viva em sua vida uma impossibilidade incalculável. Mas, se eu pensar como André, homem dos pobres, mesmo tendo muito pouco, eu poderei ajudá-lo. Eu poderei ser na vida dele sinal eficaz do amor de Deus. E aí? O que ser na vida? Felipe ou André? Amigo dos grandes, isto é, daqueles que costuram uma vida sem Deus, porque confiam mais na própria riqueza e no próprio bolso do que na própria misericórdia do Senhor? Ou antes, ser como André, homem e ser dos pobres, que tendo muito pouco para oferecer, abria-se e via no horizonte da partilha a graça acontecer. A decisão dependerá sempre de cada qual. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora segure sempre, sempre em nossa mão, hoje e sempre. Amém.